aqui a mensagem. Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Bom, primeira coisa, o que é invocar Deus? Invocar Deus é clamar a Deus. Invocar Deus é como você veio hoje aqui, você veio para orar. Você pode até estar aqui, pastor, eu estou aqui pela primeira vez, eu não sei nem o que é orar. Então, deixa eu te ensinar primeiro o que é orar. É falar com Deus. É você ter certeza que Deus é um ser que existe como uma pessoa que está do teu lado. Se você fosse falar dos seus problemas, se você precisasse, achasse que a pessoa está aí do teu lado, pudesse te ajudar, e você fosse falar com ele, você ia dizer o quê? Você ia contar seus problemas. Então a oração é isso. Deus, olha, eu estou aqui, preciso de ti, preciso da tua ajuda. Estou passando por isso, isso e isso. A oração não é mais nada. Não precisa você decorar. A religião às vezes te ensina você a decorar oração. Não, você não precisa decorar. Você não precisa. Você tem que entender o seguinte: qual relacionamento nós devemos ter com Deus? De filho com pai. Um filho não vai chegar e ficar decorando. Espera aí, eu preciso pedir algo para o meu pai. O que é que eu vou, como que eu vou discursar para ele? Não é, ele vai dizer assim: pai, eu estou precisando disso, disso e disso. Pai, eu estou passando por isso e isso. Então a mesma coisa, nós temos que agir com Deus. Essa é a nossa oração. Essa é invocar Ele sobre nós, invocar o poder dele. Deus, eu invoco o teu poder sobre a minha vida. Eu estou passando por essa situação, eu não estou bem, eu estou isso, estou aquilo. E falar. Uma coisa nós temos total, uma coisa que é fácil, a gente nos abrirmos com Deus, porque Ele conhece até as intenções do nosso coração. Então você falar como você está diante dele, você pode falar abertamente, porque Ele sabe, Ele vai te ajudar, se você for. Então, perto está o Senhor daqueles que o buscam, quer dizer, daqueles que oram, daqueles que buscam a face dele. Buscar também, o que invocar, é orar. Agora ele diz assim, continuando o versículo: de todos os que o invocam em verdade. Aí aqui está o segredo: invocar em verdade. O que é? Quer dizer, ele está perto de todos, mas de todos que invocam ele em verdade. O que é invocar ele em verdade? É invocar ele na verdade dele. Qual é a verdade dele? Qual é a verdade de Deus? João 17:17. Jesus orando pelos discípulos, está fazendo a última oração antes de ser preso e ser crucificado. Ele fez essa oração, orou pelos discípulos aqui, depois ele orou por todos nós. E ele pediu algo para Deus em relação aos seus discípulos. João 17:17. Ele diz assim: santifica-os na tua verdade. Aí ele explica o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, voltando quando nós estávamos no Salmo, Deus está perto de todos aqueles Deus está perto de todos aqueles que o invocam em verdade. Em verdade o que? Na palavra. O que é invocar Deus? Na sua palavra. O que é invocar Deus? Na sua verdade, na verdade dele, na palavra. Aqui tem dois sentidos, na verdade. Invocar na verdade é na sinceridade de coração, aí entra a verdade sua, e na verdade de Deus, que é a verdade da palavra,
que é invocar Ele sobre a palavra, sobre aquilo que nós entendemos, compreendemos da palavra. Porque às vezes a pessoa até invoca Deus, ora, pede, busca, ajuda, mas ele invoca fora da palavra. Às vezes até o que ele está buscando está de fora da palavra. E a Bíblia diz que essa é a confiança que nós devemos ter nele, ou temos nele. Se não temos, deveríamos, né? Pelo menos, deveríamos ter nele. Que tudo que lhe pedimos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se nos ouve em tudo o que pedimos, temos a certeza que alcançamos a nossa petição. Quer dizer, então, aquilo que eu estou pedindo a Deus, eu tenho que ter uma certeza que alcancei, que Deus está ouvindo minha oração, que eu alcancei. Mas para isso é necessário que eu tenha certeza também que aquilo que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta vem, né? Mas como eu vou saber que aquilo que eu estou pedindo para Deus está de acordo com a vontade dele? Simples, você vai na palavra dele e você vê se aquilo é promessa de Deus para você, se aquilo não está ferindo a palavra de Deus. Porque vamos, por exemplo, se eu estou pedindo algo que está contrário à palavra de Deus, então não é da vontade dele. Então eu vou pedir e não está de acordo, não está em harmonia com a palavra dele, não vou ser atendido. Mas se o que eu estou pedindo é promessa dele para mim, se o que eu estou pedindo está na verdade dele, está na sua palavra dele para mim, então eu posso pedir com segurança. Por exemplo, uma pessoa que está doente, ela vai invocar a Deus em busca da cura. Ela vai na palavra de Deus e procura. Em relação à cura divina, o que Deus tem para mim? Ela vai encontrar, eu sou o Deus que te cura. Ela vai encontrar, Deus é aquele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Então esse versículo até nos leva a mais, né? Vamos dizer, uma pessoa que está no pecado, cometeu um pecado, e ela vai buscar o perdão de Deus. Mas eu não mereço o perdão, porque eu fiz tanta coisa errada. Realmente, nenhum de nós merecemos o perdão dos nossos pecados, mas Deus é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Está na palavra dele. Se nós confessarmos, nos arrependermos e deixarmos, vamos alcançar a misericórdia. Então eu posso orar, eu posso clamar, eu posso pedir esse perdão, eu posso pedir. Relação à cura, a mesma coisa, está na palavra dele, que Jesus levou nossas dores, nossas enfermidades. Ele nos curou na cruz do Calvário, ele levou o castigo que estava para nós, ele sofreu para que nós hoje vivêssemos em paz. Uma pessoa que está sem paz, tem gente que não está doente fisicamente, que olhando humanamente não tem esses problemas todos, mas ela está, dentro de si ela está ferida emocionalmente, ela não se sente em paz. Ela não se sente em paz. Esse dia mesmo, uma pessoa me ligou pedindo oração para uma criança de 11 anos que diz que está com ansiedade, sem paz, chorando a noite inteira sem conseguir dormir. Você imagina só, coisa terrível. Quer dizer, que problema ter uma criança de 11 anos? Ela não paga a conta, ela não está preocupada em trabalhar no outro dia, em ter um emprego ou não. Se você olhar, não é para ter problemas, é para estar curtindo a infância. Mas não, quer dizer, é algo emocional. Algo emocional. Está faltando paz? Invoca a Deus. Invoque que é na palavra dele. A palavra dele diz assim: lançai sobre ele vossas ansiedades. Ou melhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições, com oração, súplicas e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração. Então quer dizer, Deus tem paz para o meu coração, Deus tem paz para a minha mente se ela está inquieta. Então eu vou buscar
sobre essa palavra, sobre essa verdade de Deus, eu vou invocar Ele, eu vou clamar Ele. Então, invocar Deus em verdade é invocar com esse entendimento da palavra. Você vê, Davi é um exemplo. O rei Davi, ele foi o rei de Israel, Deus colocou ele, Deus fez uma promessa para ele. E ele entendeu muito bem isso. E ele foi fazer uma oração, e ele não fez a oração porque precisava, ele não fez a oração porque estava desesperado, ele fez a oração porque, firmado na verdade que ele tinha recebido de Deus, que era a palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Eu vou ser bem breve nessa mensagem. Eu só quero que você entenda isso, que Deus está perto, bem perto, quando você invoca Ele sobre a palavra dEle. Você quer Deus perto de você? Ore firmado naquilo que você entendeu, compreendeu da palavra. Por isso que você gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo aprendendo, meditando na palavra, procurando, não só ler e procurar entender, compreender, que ali está o segredo. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Oração do rei Davi. Ele estava orando, ele queria falando várias coisas na sua oração, mas eu vou pegar aqui só o que interessa nesse momento. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 27. Capítulo 7, versículo 27. Ele diz assim: Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Presta atenção. Deus revelou aos ouvidos de Davi. A Bíblia Sagrada é toda uma revelação de Deus para nós. À medida que você vai lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, e vem aquela palavra que fala, às vezes fala direto no teu problema, aquele problema que você está enfrentando. E você entende, puxa, eu estou passando por isso. Deus tem isso aqui para mim. Você entendeu aquilo? É a revelação de Deus para você. Então, sobre essa revelação, anime-se para orar. Porque às vezes nós vamos orar, de que maneira? As pessoas oram na base do desespero, sem entendimento do que Deus tem para ela. As pessoas religiosamente oram ou rezam, dependendo do segmento religioso, cada um fala de um jeito, né? Às vezes que estão desesperados. O crente, ele diz assim: estou passando uma luta, eu preciso orar. O católico, ele diz assim: a coisa está feia para mim, eu vou rezar. Não é verdade? É bem assim, cada um tem uma forma. Mas todos têm um pensamento: eu preciso buscar Deus porque a coisa não está boa. Só que ele está buscando orar ou rezar, como ele queira dizer. Como? Porque ele está desesperado, está preocupado, está inquieto, alguma coisa não está bem. E essa não é a base. A base é a gente ir lá na palavra e descobrir o que Deus tem para nós. E sobre aquela palavra, aquela promessa, a gente fazer nossa oração. Ali você está invocando a Deus na verdade daquilo que Ele tem para você.
Por quê? Porque ali você vai invocar com fé, crendo. Então, puxa, Deus tem isso para mim. Quando você invoca só porque você está necessitando, todo mundo tem necessidades, você invoca na base do desespero. Ai Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, me ajuda, Senhor. E vai por aí e não adianta nada. Não adianta, porque a oração é feita sem fé. Quando é invocado sobre a revelação, como aqui, por exemplo, Davi ele tinha a palavra de Deus, que Deus iria abençoar a sua casa, iria abençoar a sua família. Ele disse, então é nessa palavra que eu vou firmar a minha oração. Deus tem isso aqui para mim, então meu Deus, confirma isso. Que ele continua dizendo assim, agora pois, Senhor Deus, Tu és o mesmo Deus, e as Tuas palavras são verdade. Você vê que ele fala da verdade. Tuas palavras são verdade, e tens falado ao Teu servo este bem. Você veja bem, sê pois agora servido de abençoar a casa do Teu servo. Esse Teu servo está falando dele, para permanecer para sempre diante de Ti, pois Tu, ó Senhor Jeová, o dissestes, e com a Tua bênção será para sempre bendita a minha casa, ou a casa do Teu servo, como ele escreve aqui. Então quer dizer, ele fez a oração dele, por quê? Porque ele descobriu, Deus tem isso para mim. É a mesma coisa nossa, nós devemos. E por isso que você tem que, a nossa caminhada tem que ser palavra e oração. A palavra para a gente descobrir o que Deus tem para mim, o que Ele prometeu. Naquilo que você descobriu, espera aí, mas está faltando na minha vida isso, mas é promessa de Deus, então eu vou invocar a Deus, eu vou buscar a Deus nessa verdade. Deus, o Senhor prometeu, então, como disse Davi aqui para ele, ser pois servido de me abençoar. Se eu prometeu, Tua palavra é a verdade, porque eu estou vivendo o contrário? Eu estou vivendo isso aqui. Irmão, isso é uma palavra, isso é que nós todos devemos aprender e aplicar nas nossas buscas, nas bênçãos de Deus. Na maioria das vezes nós só estamos orando porque estamos com apego. Como diz, a corda está no pescoço, ai Deus, eu tenho que orar, o Senhor tem que mudar, que eu não aguento mais. É bem assim, mas esse não é o caminho. O caminho é você descobrir, Deus, o Senhor tem essa bênção, o Senhor prometeu, então eu quero. Mesmo que sua vida esteja mil maravilhas, mas você descobre, mas Deus tem essa bênção para mim, ela ainda não está aqui, então eu vou buscar. Amém, Jesus? Isso pode ser em qualquer setor da vida, pode ser na família, pode ser no casamento, pode ser na saúde, pode ser na vida financeira, porque a palavra de Deus diz que Deus é aquele que te dá forças para adquirir riquezas. Força quer dizer vontade própria de lutar, de buscar. Não é força física. Força física ajuda você a fazer trabalho braçal, e você precisa também, mas é aquela força que vem de dentro de você, que faz você não desistir dos seus sonhos, faz você lutar, porque você tem que entender, para você conquistar as coisas desse mundo, você vai encontrar um bocado de gente que quer conquistar também. Então você vai encontrar um bocado de barreiras, um bocado de complicações que querem te impedir de parar. Se você não tiver aquela força dentro de você para lutar pelos teus sonhos, vai chegar a hora que você vai dizer assim, vou lutar por isso não. É muita confusão, é muita gente competindo. O mundo é esse. Mas você vai lutar, você vai... Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que é bem sucedida, mas ele falou para mim que ele vivia uma vida, ganhava pouco na época, ele falou, quase não dava nem para pagar as contas, mas aí ele começou a buscar Deus, entendeu o plano de Deus para a vida dele, se esforçou, estudou, se formou, doutorado, tudo, e hoje o cara tem uma vida bem sucedida, mas ele teve que lutar. Mas para ele lutar, ele teve muitas adversidades, muitas barreiras. E é qualquer um de nós, para vencermos na vida, vai ter as lutas, vai ter momentos. Se você não tiver uma força maior dentro de você para lutar pelos teus sonhos, você vai dizer assim, não dá não vou lutar não vou fazer isso não. Muita gente está parado assim, irmãos. Muita gente está parada a vida. Estou falando agora, levando para o lado
financeiro, profissional, por isso, porque a pessoa, ela diz assim, ela até sabe o que ela poderia fazer, mas ela olha para os desafios e ela diz assim, não, vou enfrentar isso não, vou me conformar aqui mesmo, tá bom demais, só que às vezes não tá bom, aí a pessoa às vezes fica murmurando, reclamando, mas não está lutando, não está buscando. Eu estava, por exemplo, eu tenho um amigo que ele mora lá perto de Belo Horizonte e a esposa dele sempre ia lá em São Paulo, no Brás, às vezes em quando, fazer compras para comprar roupas para os filhos, porque é mais barato lá. Só que um dia ela despertou e disse, não, espera aí, essas coisas aqui são baratas, onde eu moro está caro, então eu vou comprar, vou estar vindo buscar aqui para levar para lá e vender. E até eu estava brincando uma vez com ele, eu falei assim, aí, como está a loja? E começou, ele disse, está dando melhor que meu trabalho. Está dando melhor, quer dizer, a esposa dele criou uma fonte de renda extra. Mas você acha que é fácil a pessoa sair lá de perto de Belo Horizonte, entrar dentro do ônibus, ir lá no Brás, em São Paulo, fazer compra? O bairro do Brás é terrível, não dá nem vontade naquele bairro. Fazer compra, encher uma sacola, pôr nas costas e vender? Porque às vezes você olha para uma pessoa que está se dando bem na sua cidade e você diz assim, o fulano está bem, você não sabe a correria dela, né? Às vezes um lojista vende, esse cara que tem essas lojinhas pequenas. Outro dia eu estava em Belo Horizonte, voltando para cá, e eu estava vendo o trabalho de uma pessoa lá em Belo Horizonte, um cidadão lá na rodoviária, ele passando assim com aqueles fardos, aquelas coisas de rosa, essas coisas de decoração, mas levando aqueles fardão nas costas para levar lá para o ônibus. Aí eu falei, não sei cantar, se você é com minha esposa, não lembro. Eu sei que eu falei assim, tá vendo aquele cara? Ele com certeza ele tem uma loja desse material aí em alguma cidade do interior, ele está levando para lá. Acho que ele foi, comprou lá no lugar que você ganha mais barato, encheu um garfo até a rodoviária e estava carregando na rodoviária aqueles fardos nas costas. Aí depois ele põe lá na loja, está lá na loja vendendo, as pessoas falam, tá bem, o fulano é isso. Mas ninguém vê que altas horas da noite ele estava lá na rodoviária de Belo Horizonte carregando fardos nas costas. Quer dizer, tem que ter força para lutar para aquilo. Se ele não tiver, ele vai dizer, não vou fazer isso não. Mas sem encontrar aquela força de às vezes as coisas não estão dando certo, que o comércio tem isso, tem um tempo que está bem, tem um tempo que não está, e a pessoa continuar lutando. E se a pessoa não tem essa força, ela pode pedir, Deus, me dá força. Me dá essa força para adquirir riquezas, quer dizer, para lutar, para não desistir dos meus sonhos. Vem de Deus, está na palavra dele. Amém, Jesus? Então Davi se animou. E ele se animou por quê? Porque ele entendeu a palavra de Deus. No caso dele aqui, era abençoar a casa dele, a família, e permanecer o reinado dele. O reinado de Davi, nós entendemos, ele é confirmado lá na pessoa do Senhor Jesus, que nasce daquela descendência. Então, o que eu quero que você lembre daqui hoje, Deus está perto, Ele não está longe, Ele está perto daqueles que o invocam, daqueles que oram para Ele, mas que oram na verdade, porque muitas orações são perdidas, porque são feitas fora da verdade dEle, fora do entendimento da palavra. Se nós invocarmos Ele dentro da sua palavra, Ele vai estar perto para nos ajudar, para nos abençoar. Amém, Jesus? Busque esse entendimento. A verdade é a palavra dele. Bom, e é isso. Fica essa palavra.